ótimo. Tá bem, Ulisses? Tudo jóia, Sete. Boa Boa noite. noite, Ulisses. Eu quero lhe dar as boas-vindas, né, para esse espaço aqui que a gente está inaugurando agora, iniciando, tá? E aí falar para a senhora o quanto eu sou grato, né, por a senhora ter aceito esse convite e dizer que gratidão é um sentimento que já transmite, né, muitas coisas pela senhora, tá? Seja como médica, seja como terapeuta, tá? Gratidão também pela Escola Rubi, pelos ensinamentos da Escola Rubi. E a Escola Rubi da Justete, já falei isso para a senhora outras vezes, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Tá? Eu acho interessante como ainda hoje, né, já tem 3 anos, se não me engano, que eu concluí os módulos da Escola Rubi, né, de autoconhecimento. Eu acho interessante como até hoje eu ainda sinto esse ensinamento no dia a dia. Sim, Tá? Então, assim, eu tenho muita gratidão, né, seja comigo, meus familiares, meus amigos, né, alguns funcionários da Bonac. E é interessante o quanto a gente sente realmente a transformação das pessoas, né? Então, para mim, é uma honra que a senhora tenha aceitado esse convite, tá? A gente vive esse momento, né, que a gente está conhecendo aqui no mundo, né, mas falar bem do Brasil, bem da Bahia, sobre o coronavírus. E uma das coisas que eu percebo é realmente a quantidade de informações, né, que a gente recebe o tempo inteiro, e informações que a gente não conhece a procedência, né, a gente não conhece de onde está vindo, informações que às vezes a gente vê que são contraditórias, né, uma informação com a outra. Então, a necessidade realmente que a gente tem de buscar profissionais que a gente conheça, que a gente confie, né. Eu tenho essa leitura da medicina, né, que a gente vê médicos que trabalham a favor da indústria da farmácia e médicos que realmente estão preocupados com a vida do ser humano. sim. E eu tenho essa alegria de ter conhecido a senhora nessa encarnação, né, ter tido esse contato e conhecido o seu exemplo, doutor Josete. E Castro Alves, né, que aqui é a minha cidade, a gente teve o primeiro caso de confirmado, né, de infecção do coronavírus essa semana. Foi um médico e tudo indica, ele não foi infectado na cidade, ele já veio para Castro Alves com coronavírus, Uhum. mas que já criou um clima de alerta na cidade. Sim, Então, a gente já trouxe para Castro Alves, né, a realidade geral. sim. Então, eu vi essa necessidade, né, de fazer esse convite para a senhora. Agradeço por você ter aceito, tá? Para mim é uma grande honra, tá? E se a senhora quiser fazer algum comentário, antes que a gente comece com algumas dúvidas, né, alguns esclarecimentos, fique à vontade. Ulisses, para mim também é um prazer muito grande ter atendido esse convite, né? Vocês são minha família, você, Vitória, Helena, né? Temos muitos anos de convivência e confiança. E Castro Alves, apesar de eu não conhecer Castro Alves pessoalmente, nunca fui à cidade, aprendi a gostar de Castro Alves e conhecer Castro Alves através não só de você, mas como de outras pessoas, não é, que chegaram na Escola Rubi e que são moradoras também daí. Então, eu estou muito contente de hoje poder participar e vou ver como, ao decorrer das perguntas, eu posso responder de forma o mais esclarecedora possível. Joia. Eu estou com algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, Josete, até agora de manhã, tá? Eu tinha verificado alguns números oficiais do coronavírus aqui na Bahia, e aí eu vi que já tinha em torno de 1.500 casos, né, confirmados de infecção e em torno de 50 mortes, né, 50 pessoas que já chegaram a óbito com essa doença. Uhum. Então, eu peço à senhora, né, que traga para a gente qual a leitura que a gente pode fazer desses números e o que é que a gente pode esperar desses próximos meses, né, com a chegada do inverno, um pouco mais na frente, Uhum. qual é o cenário que a gente pode estar esperando dessa doença? Uhum. Na verdade, o coronavírus é um vírus desconhecido para médicos e não médicos. É algo novo, não é, que começou a surgir a partir de dezembro na China e rapidamente se disseminou. É uma pandemia, por isso se disseminou rápido pelo mundo todo. E uma das coisas que a gente pode ter certeza de que é um vírus bastante agressivo e, ao mesmo tempo, de disseminação muito rápida. Não sabemos, inclusive, se esses números tidos como oficiais da casuística de coronavírus na Bahia e no Brasil são realmente só isso, porque nós Sim, temos um nível de testagem muito baixo
Então, o que se supõe, na verdade, é que existam muito mais infectados hoje do que os números oficiais que estão sendo circulados pela mídia. Tá. Com a chegada do inverno, presidente, a senhora acredita que há o risco maior, né, desse coronavírus, dessa infecção agravar? Existe Olha, essa relação com a estação do ano? eu não sei se essa relação é o peso maior para a disseminação do coronavírus. O que se sabe é que hoje um indivíduo infectado pelo coronavírus pode transmitir para 6 pessoas. É uma transmissão muito rápida. Então, o inverno ele já tem uma característica dele ser rico nas doenças respiratórias. As gripes, os resfriados, as pneumonias, as bronquites ocorrem muito mais no inverno do que no verão. O verão é mais rico nas doenças gastrointestinais. Então, claro que com a entrada do inverno, não só o coronavírus, que é um vírus respiratório, como outros vírus respiratórios podem se manifestar mais no nosso ambiente. Agora, o certo mesmo é que nós precisamos entender que toda epidemia ela segue um gráfico epidêmico. E nós estamos na subida desse gráfico. E como é um vírus de alta disseminação, provavelmente nós teremos um pico muito maior agora nesse mês de maio. Claro. Doutora, e sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas iniciais em que a pessoa deve procurar um atendimento médico? É a partir de que sintoma? Também o coronavírus é um vírus que produz vários sintomas e alguns ainda estão sendo descobertos com o decorrer do tempo. E me parece também, como toda doença, para cada região ou para cada país, ele vai apresentar mais algum sintoma do que outro. Mas o certo é que se você começa com dor de garganta forte, produz febre com essa dor de garganta forte, e a partir daí você desenvolve tosse seca e falta de ar, certamente isso é coronavírus. Certo. Hoje, por exemplo, pelo menos em Salvador, né, a gente vê que, além do coronavírus, está havendo também surto, né, da chikungunya, da dengue, né, e da zika. Hoje, assim, elas entre si têm sintomas parecidos, né? É possível que a pessoa esteja com chikungunya, preocupado com o coronavírus, tem como a pessoa ter uma noção, né, de qual desses que pode estar sendo infectado, ou somente realmente com uma consulta médica que a pessoa pode ter. Pode Aí falar. realmente é o médico que precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Eu lhe diria o seguinte, que cada ano dessas arboviroses, a gente vê que prevalece mais uma ou outra. Já teve o ano da Zika, foi 2016, quando muitas crianças apresentaram microcefalia. A dengue ela é mais constante no nosso meio, sempre aparece com mais constância. Mas esse ano de 2020, o que mais tem aparecido, pelo menos aqui em Salvador, é a chikungunya. Os sintomas não são tão parecidos com o do coronavírus. Essas arboviroses, elas dão mais uma astenia, uma dor no corpo, com dor de cabeça, dor nos olhos, uma produção, às vezes, de diarreia e sintomas digestivos. Alguns pacientes de coronavírus também podem ter sintomas digestivos, mas não é o que prevalece. E depois, quando é um caso de chikungunya, aparecem as dores articulares. A dengue aparece, às vezes, mais um raste cutâneo, uma erupção. E a zika, ela fica no intermediário aí entre a dengue e o chikungunya. Pode aparecer alguma dor articular, mas ela é mais leve, ou pode aparecer um raste cutâneo, uma erupção cutânea, mas ela é mais leve. Então, os quadros, eles são diferenciados. Não são tão similares a ponto de serem confundidos. Entendi, ótimo. Tá, outra pergunta, Sete. Por qual motivo a gente costuma dizer, né, que existe os grupos de risco, né? São idosos, hipertensos, diabéticos. Por que essas pessoas, os que possuem asma, por que essas pessoas são classificadas como grupo de risco para o coronavírus? Quando o coronavírus iniciou na China,
O segundo país muito afetado foi a Itália. É um país eminentemente de idosos e idosos crônicos. Acredito que isso criou uma visão da epidemia de que ela era mais agressiva no idoso. Obviamente, um paciente idoso, ele é mais sensível a qualquer doença. Ele pode, com uma gripe comum, por exemplo, mais facilmente transformar isso numa pneumonia do que um paciente de 20, 30 anos. Mas o certo é que com essa epidemia ganhando outros países, inclusive as Américas, a gente tem visto que não tem muita distinção de idade. Pessoas jovens já tiveram coronavírus complicados, pessoas idosas, inclusive idosas, muito idosas, já saíram de casos complicados do coronavírus. Então, hoje está caindo por terra essa questão do grupo de risco de uma maneira assim tão clara. Claro que o idoso sempre é grupo de risco, quem tem diabetes, hipertensão, doenças circulares, é grupo de risco, mas isso não restringe que a gravidade do coronavírus seja só para essa faixa etária ou esse tipo de paciente. Ah, ótimo. Então, justamente, essa é uma das informações, né, que a gente vai recebendo, nessa mistura de informações que a gente não sabe a procedência, e que se diz que o coronavírus é realmente algo mais grave apenas para os grupos de risco. E isso realmente já caiu por terra completamente, né? Exatamente. Eu acho que Que na ótimo, que bom. Itália foi muito visto Que bom de saber assim, disso. porque a Itália é um país com muito idoso. Mas, à medida que a epidemia foi alcançando as Américas, foi mostrando-se de uma outra forma. E que ótimo é saber disso, porque isso, eu tiro aqui para o Castro Alves, né? Mas tanto Castro Alves como Salvador, eu estou indo também com alguma frequência ainda em Salvador, a gente às vezes vê os jovens caminhando pela rua, fazendo Cooper, né? Salvador, por exemplo, chama atenção e vê os jovens aglomerados, Uhum. né? E sempre aquela ideia de que, de repente, por serem jovens, Uhum. né, que eles estão imunes ao coronavírus, uhum. e é importante realmente que a gente tenha essa informação, Uhum. tá? Que não é exatamente isso. Deixando bem claro que o idoso é uma faixa etária já mais sensível e deixando bem claro que você ter outras doenças lhe predispõe a agravar qualquer tipo de doença que você tenha, outra, claro, o coronavírus, a gente tem uma atenção especial para o idoso, uma atenção especial para as pessoas que têm outras complicações no aspecto saúde. Mas tem se mostrado tão grave quanto no idoso em alguns jovens, e inclusive também em crianças. O resfriado, doutor Josete, ele pode ser um ponto por si, né? A pessoa pegou um resfriado por si, ele já é um ponto de atenção, ou a pessoa tem que aguardar os outros sintomas que você comentou mais no início, uma dificuldade de respirar, né? É porque o coronavírus ele não cursa como resfriado. Não existe essa coisa da coriza que o resfriado dá, dos espirros. Esse é um sintoma muito raro nos pacientes com coronavírus. Ele é bem clássico. Ele dá dor de garganta forte, febre, tosse seca e falta de ar. Depois disso, podem advir complicações, tanto respiratórias, com pneumonias graves, como também circulatórias. Entendi. E quais são as medidas de segurança que devemos adotar, principalmente referente à nossa alimentação? Existe algo que a pessoa já Olha, possa ter uma guarnição, né, melhor contra o coronavírus? olha, Ulisses, eu sou homeopata e o criador da homeopatia, que viveu em torno do ano de 1700, chamado Dr. Samuel Hahnemann, ele dizia que não existe doenças, existem doentes. Então, por que Hahnemann falava nisso? Porque a pessoa que cuida da sua saúde, ela tem muito menos predisposição a pegar enfermidades. Então, as doenças estão aí, existem, desde a catapora, a diarreia infecciosa, a gripe, a doenças de pele. Mas por que são mais frequentes em alguns indivíduos e menos frequentes em outros indivíduos? E por que indivíduos juntos não pegam juntos a mesma doença, exposto a alguma coisa?
é baseado nisso que Hahnemann diz. Existem doentes e não doenças. Então, você cuidar de sua saúde de uma maneira integral, você está evitando complicações de doenças na sua vida e doenças na sua vida. Então, eu diria que alimentos saudáveis, frutas, aportes de vitamina C, conseguido pelas frutas, pelos legumes, você comer alimentos que não estão associados aos industrializados, às frituras, aos embutidos, você procurar tomar sol, você procurar ter uma mente saudável, com pensamentos saudáveis, você procurar fazer exercício físico, você ter harmonia nas suas relações, lhe torna uma pessoa com um sistema imunológico muito mais responsivo, muito mais resiliente do que uma pessoa que se alimenta mal, que não toma sol, que tem hábitos tóxicos de pensamento, hábitos tóxicos de alimentação, que não pratica um exercício físico, uma pessoa sedentária. Então, esse cuidado com a saúde integral, digamos assim, ele é importante para lhe tornar um indivíduo menos predisposto a adoecer de qualquer outra coisa. E acredito que assim também você estaria mais também protegido, digamos assim, contra o coronavírus. Entendi. A senhora comentou do banho de sol. Qual é a relação do banho de sol com a saúde, doutora José? Acho que é importante que... Eu lhe diria que nós temos 2 antissépticos muito importantes e bem baratos: sol e água com sabão. Então, o sol é um dos melhores antissépticos que existe. Você tomar sol, colocar as roupas ao sol, deixar o sol entrar na sua casa, deixar que seu quarto circule o sol com a ventilação. O sol, por si só, ele já é um antisséptico muito bom. Então, tomar sol, além do equilíbrio da vitamina D, mas ninguém precisa sair correndo, tomando doses de vitamina D, porque a vitamina D também prescrita de forma inadvertida, errada, em excesso, pode provocar efeitos colaterais e ser lesivo à saúde. Então, se você toma seu banho de sol, se você se expõe ao sol, agora com o nosso isolamento social, pode ser numa varanda, pode ser dentro da sala, com o sol entrando, não pela vidraça da janela, mas entrando naturalmente, já é um bom antisséptico para o ambiente e para o corpo da pessoa. E o segundo antisséptico maravilhoso, que também é bem barato, é água e sabão. Tá bom. Tá. Ainda referente ao banho de sol, doutor José, existe o horário ideal, o tempo ideal? Existe uma relação de horário e tempo? Olha, não Para a pessoa poder precisa ser um escolher? banho de sol muito demorado. 40 minutos de banho de sol dia já é suficiente. E ele deve ser tomado antes das 10 da manhã e depois das 16 horas, por causa dos raios solares prejudiciais à saúde. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu já fazer aqui, o pessoal está fazendo. Uma delas é o seguinte, cadê? Doutora Josete, se tratando de medicação natural, o que é mais indicado para esse momento? Olha, existem várias receitas circulando, porque, claro, quando ocorre uma situação como essa pandemia, nos deixa todos vulneráveis, todo mundo quer ajudar. Então, se falou de própolis, se falou de vitamina C, se falou de vitamina D. Eu lhe diria que a melhor orientação é a busca de um médico para te orientar o que é melhor para você, ok? Nós, homeopatas, agora, através de um estudo brasileiro, da Sociedade Brasileira de Homeopatia, chegamos a um medicamento, que é o arsênico albo, que ele pode ser utilizado na população de um modo geral e que ele cobre todos os sintomas do coronavírus. O que é que esse medicamento pode fazer? Ele pode vir a amenizar os quadros clínicos do coronavírus. Ele pode vir a evitar as complicações. Hahnemann, o criador da homeopatia, ele utilizou a homeopatia em várias epidemias com sucesso. Ele utilizou a homeopatia nas epidemias de malária, de cólera, de escarlatina, que naquela época era uma moléstia muito agressiva, com um único medicamento que cobria todos os sintomas. Então,
Eu lhe diria que boa alimentação, exposição ao sol, consultar seu médico dentro da sua própria acompanhamento de saúde para saber se você precisa de algum reforço. E homeopaticamente também, nós temos o nosso recurso, que agora é a conduta de se usar o arsênico albo. Também está em pesquisa homeopática, nesse momento, através de uma homeopata no Rio Grande do Sul, a doutora Ângela Lerner, uma espécie de vacina homeopática para o coronavírus, que é preparada com as secreções dos pacientes portadores de coronavírus. Isso está sendo testado em outros seres humanos, porque a homeopatia não testa medicamento em vitro ou em animais. Nós nos oferecemos como voluntários para a pesquisa e acredito que mais umas 3 a 4 semanas isso estará saindo disponível nas farmácias homeopáticas. Mas precisa de uma conduta homeopática para isso. A gente viu agora recente, Elisete, o governo federal, né, falando de um certo medicamento que era já para combater o coronavírus. Mas isso não tem nenhuma fundamentação. Até o momento já existe. Olha, Você tem conhecimento? existem vários medicamentos que estão sendo utilizados nos pacientes de coronavírus. Esse medicamento que você está falando, eu acredito que seja a hidrocloroquina. Exato. E o antibiótico que está cobrindo mais a parte da complicação respiratória é a azitromicina. Mas isso é para ser utilizado, se for o caso, dentro de um hospital com a conduta de um médico que está realmente conduzindo isso da melhor maneira. Porque são medicamentos com efeitos colaterais e precisam ser bem conduzidos. E alguns pacientes que possam tomar hidrocloroquina ou azitromicina por conta própria podem estar fazendo mais mal do que bem à sua saúde. Ok. Tem uma pergunta aqui de Maria. Como deve ser tomado... Peraí que saiu aqui, tá? Peraí. Só um minutinho. 07? Oi? Saiu aqui. Não, só um minutinho, que saiu aqui da ordem. Cadê? Como deve ser tomado o arsênico albo? O arsênico albo nós estamos indicando na potência CH30, utilizar mais ou menos 5 glóbulos ou 5 gotas uma vez por semana durante 2 a 3 meses. O Marcos, ele fez uma pergunta aqui, se o pânico pode gerar os sintomas do coronavírus. Pode sim. Eu tenho recebido vários telefonemas, vários pacientes tossindo com tosse seca, alguns até com a sensação de falta de ar. E à medida que a gente vai conversando, eles vão se dando conta que isso foi uma impressão, algo da mente mesmo, pelo pânico, pelo medo, que ocasionou o sintoma. Então, à medida que ele pode conversar isso com um médico, com alguém que possa ir trazendo aos poucos a uma reflexão, muita gente não está com coronavírus, mas com sintomas pelo medo. Uma pergunta aqui de Ézio. Ézio é meu colega da escola técnica. Olha que satisfação. Com a adesão do uso de máscaras, a população ajuda a prevenir outras doenças. Esse hábito deve ser adotado mesmo após a pandemia? Eu acho que nós vamos ter um longo tempo de histórias de máscaras. Porque, na verdade, não é assim, amanhã acabou a pandemia de coronavírus. Nós vamos ter muito tempo ainda sob a egrégora do coronavírus. Então, possivelmente, nós vamos ter, da agora em diante, um hábito de máscara que é muito comum no Oriente, por superpopulação no Japão, na China, para resfriados, porque a máscara ele é um obstáculo à via respiratória alta e realmente impede que você tanto entre em contato com as secreções de uma outra pessoa, quanto você transmitir suas secreções contaminadas para outrem. A máscara é algo que tem assim também essa coisa de esconder o rosto, né? Esconder o nosso riso, esconder a nossa face do outro, mas que nesse momento é um aliado muito grande. Eu lhe diria que nesse momento 100% de máscara se você precisar ir para a rua. Perfeito.
O Fernando Oliveira, Fernando pergunta o seguinte, Fernando aqui de Castro Alves, qual o medicamento que seria eficaz ao combate ao coronavírus? E nossa região teve casos de pessoas que foram curadas. Há alguma explicação para esses casos? Olha, o coronavírus pode ser curado espontaneamente, sem usar nenhum medicamento, para os pacientes menos susceptíveis ao vírus, como pode precisar ir ao hospital e utilizar medicamentos se você complicou. Na verdade, como todo vírus, você só vai usar um medicamento para esse vírus se você complicar. Se você não complica, se você tem um quadro leve, você pode ser tratado em casa, apenas com o uso, por exemplo, de antitérmicos. Então, se precisar usar remédio, precisa ser com indicação e com um médico instruindo isso. Que aí eu imagino, Toricete, que tem a ver justamente com o que você comentou mais cedo, de acordo com os hábitos da pessoa, os hábitos alimentares, né? A forma que o organismo recebe essa infecção. É isso? E seu organismo pode ser mais susceptível ou não ao próprio vírus. Porque eu imagino que é outra coisa que eu imagino que outra coisa que esse coronavírus está vindo para ensinar a população é cuidar melhor da saúde, né? Sim, eu acho que proteger mais, né? E guarnecer mais. Se a gente puder aprender várias coisas com o coronavírus, não vai ser em vão essa dura lição de sofrimento. Primeiro, nosso modo de vida com relação à nossa própria vida e à nossa vida no planeta. Não é? O coronavírus vem de um desequilíbrio, assim como chikungunya, zika, dengue, de um desequilíbrio da natureza. É um vírus que não fazia mal nenhum, existia nos morcegos e não nos atingia. A partir do momento em que há um desequilíbrio nessa relação entre o homem e o morcego, digamos assim, o coronavírus foi liberado agressivo para o ser humano. Então, nós precisamos realmente, talvez, aproveitar esse momento de isolamento social, de recolhimento, em que todos nós fomos para as nossas cavernas, como os morcegos, e a gente poder refletir sobre as nossas ações na vida e que consequências elas trazem para o coletivo. E, olhe, é uma doença coletiva. Ela atingiu todas as classes sociais, ela atinge qualquer pessoa, de qualquer faixa etária e de qualquer parte do planeta. Então, talvez a gente tenha uma grande lição coletiva a ser aprendida e eu espero que a gente realmente saia transformados dessa experiência. Ok. Kiko aqui de Castro Alves também, ele faz uma pergunta: quanto tempo o coronavírus sobrevive em uma superfície? Isso também é relativo, parece que depende da superfície. No papelão é um tanto de tempo, no metal é outro tanto de tempo. Dizem que no asfalto, na rua, dura mais do que 2 dias. Então, a verdade é que é um vírus resistente, muito transmissível e agressivo. Então, a gente tem que ter realmente bastante cuidado. Doutora Josete, por que o isolamento social, ou seja, as pessoas ficarem em casa, é algo tão importante nesse momento? Talvez seja a coisa mais importante do momento, seja, número 1, o isolamento social. Não há nenhum país que suporte o nível de transmissão do coronavírus com a rapidez dele. Então, ele produz muitos doentes que impactam o sistema de saúde. Então, o que é que acontece? O sistema de saúde colapsa. Colapsa para outros pacientes que estão com coronavírus e colapsa porque existe tudo e coexiste todas as doenças e todas as situações para além do coronavírus. Alguém pode ter uma apendicite, alguém pode ter um mal asmático, alguém pode ter um infarto, alguém pode sofrer um acidente e vai precisar do sistema hospitalar. Então, se a gente impacta com muita força o sistema hospitalar, com uma doença tão grave,
de nenhum país vai ter condição de abarcar tudo isso. Então, o número de mortos grandes e, por outro lado, a não assistência a outros doentes que não estão doentes de coronavírus. Então, isolamento social existe para a gente diminuir o impacto no sistema de saúde. É um movimento coletivo em prol do coletivo, para que a gente agora dê sustentação ao sistema de saúde do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, para que ele possa suportar a rapidez da transmissão do que não puder ser evitado. Não, perfeito. Eu vou trocar uma ordem aqui, Trocete, e eu estava com uma pergunta mais para o final, mas eu acho que vai se encaixar bem agora, que é justamente esse conflito de orientações, né, que a gente vê boa parte da classe médica, né, de quem está na saúde realmente acompanhando de perto essa pandemia, trazer essa informação que está atrás, né, da importância do isolamento social, e por outro lado, a gente vê uma corrente mais ligada ao governo federal, dizendo que as pessoas devam ir para as ruas, né? Então, como é que a senhora avalia essa outra informação, essa outra orientação, que a economia não pode parar, que as pessoas têm que trabalhar, que têm que estar na rua? Olha, Como é que a senhora enxerga há uma também? preocupação das pessoas com a questão econômica do país e, claro, com certeza nós vamos ser impactados. Não há como passar por uma pandemia, é como uma guerra. Não há como passar por uma guerra e não se sofrer impacto. Então, todos os países do mundo, uns mais, outros menos, devido já às suas peculiaridades, vão ser impactados, todos serão impactados no seu sistema econômico. Mas quem sabe se não é também esse sistema econômico capitalista, em que a gente trabalha, 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 consome, 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 que também está sendo questionado pelo próprio coronavírus. Quanto ao isolamento, eu prefiro seguir o pensamento e acompanhar o pensamento na base científica dos estudiosos da ciência que avaliam a transmissão, a velocidade de transmissão e avaliam a capacidade do nosso sistema de saúde. Então, avaliando a velocidade de transmissão e avaliando a capacidade do sistema de saúde de todos os países, porque a Itália colapsou, a Espanha colapsou, os Estados Unidos, o próprio estado, né, de Nova York colapsou, que são países, digamos assim, em condições econômicas melhores do que o Brasil. Então, eu prefiro ficar com essa vertente a favor do isolamento social. Ótimo. Uma pergunta aqui, José, de Ionar. A medicação homeopática só deve ser usada em pacientes já com sintomas ou como prevenção? Esse medicamento homeopático é dado com a intenção de amenizar o impacto do coronavírus sobre as pessoas. Então, ela deve ser tomada com as pessoas antes de desenvolverem qualquer sintoma. Pergunta de Mônica. Doutora Josete, já ouviu alguma relação de bolhas nos pés associado ao diagnóstico do Covid-19? Não, nunca vi. Bolhas nos pés, não. Não, né? Pergunta de Céu. Fala um pouquinho do autoconhecimento diante desse momento de angústia. A Bem pandemia, profunda aí, né? a pandemia nos colocou em casa. Se nos colocou em casa, ela nos colocou diante de nós mesmos, não? Das nossas próprias coisas. Uma coisa que eu tenho ouvido muito das pessoas que eu tenho atendido esses dias eu estou com muita coisa para fazer. Estou com muito mais coisa para fazer do que antes. Porque agora eu trabalho em casa, eu tenho que fazer a tarefa da escola da criança, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar banheiro, eu tenho que fazer comida e o dia não dá tempo. Aí é uma maneira da gente ver como a nossa vida é. Olha quantas coisas, não? Que a gente
vai para o trabalho, delega, terceiriza a criança para a escola, às vezes em turno integral, a criança já almoça na escola, e a gente tem sempre alguém que está fazendo a limpeza da casa para a gente. Mas essa é a nossa vida. Se tudo recaiu agora sobre nós, é porque essa é a nossa vida, não é? Então, primeiro a gente fica de encontro, de frente, confrontado com a própria vida, com as próprias escolhas. Depois, isolar-se em família não é uma coisa fácil, porque o que a gente se distraía com compras, indo num bar tomando uma cerveja, visitando um amigo, jogando um dominó, indo a um cinema, um teatro, essa diversão não existe mais, essa distração não existe mais. Então, ficamos em casa e todas as questões da família começam a emergir. As desavenças, as harmonias, as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo. Então, também é um momento de, talvez, muita revisão das relações familiares. Eu acho que vamos sair muito transformados se a gente puder aproveitar tudo isso. Ok. Rosilene pergunta, doutora Josete, qual o livro indicado para leitura referente à virulência? Olha, não existe nada ainda muito escrito pelo coronavírus. Nós estamos escrevendo sobre o coronavírus juntos. Os cientistas, os médicos que estão no fronte, os pacientes que conseguiram passar pelo coronavírus e estarem bem, todos nós que estamos observando o que está acontecendo, que estamos impactados pelas notícias, que tivemos nossas vidas recuadas nesse momento. Então, eu lhe diria que todos nós estamos escrevendo a história do coronavírus. Nós estamos vivendo essa experiência juntos. Tatiana, Tati também aqui de Castro Alves, da Bonax. Quem tem fibromialgia faz parte do grupo de risco? De uma certa forma, sim, porque a fibromialgia tem suas características autoimunes. Vitória mandou aqui um recado para a senhora, viu? Doutora Josete, obrigada pelo esclarecimento, muito bom, saudade da senhora. Aí assistindo. Um abraço para a Vitória. Tá. Lide, doutora Josete, boa noite. Boa noite a todos. É realmente provável que mais de 70% da população se contamine com esse vírus? Existe essa confirmação, essa possibilidade, doutora? Com certeza, como é um vírus novo, todos nós vamos ter alguma experiência com ele. Agora, depois de que mais de 70%, 80% da população já tiver desenvolvido anticorpos de uma forma ou de outra, nós estaremos liberados. Tá, aí uma pergunta, Sete. Existe já a confirmação de que a pessoa, ao adquirir o coronavírus, ele vai ter o anticorpo? Existe já essa relação? A gente também não sabe se são, ele não vai ter... a gente não sabe se são anticorpos para a vida toda, tá? Porque vírus tem uma grande capacidade de mutação. Não sabemos quanto tempo, sorologicamente, a gente ficará com os anticorpos, porque estamos escrevendo a história do coronavírus. Uma das coisas mais difíceis do coronavírus é porque é uma experiência que foge ao nosso controle. E nós, seres humanos, precisamos do controle para nos sentirmos seguros. Então, é um vírus que a gente não conhece, não vê, não conhece, que os médicos não sabem o remédio e que não sabemos. Eu vi uma pergunta entrar aí, quanto tempo? A senhora pode dizer quanto tempo vai durar essa epidemia? Nós não sabemos. Então, quando a gente fica diante do não sabe, não sabe, não sei, o ser humano fica muito inseguro. E esse é uma das coisas que mais desespera cada pessoa. É uma experiência que fugiu completamente ao nosso controle. Ok. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, doutora, se eu não me engano, foi no mês de novembro, em Pedro Bial, tinha um chinês, ele falando sobre inteligência artificial. E ele falava com muita propriedade, né, de que a China estava realmente à frente, né, que a China já tinha vários serviços, né, que o homem ia ser substituído pela inteligência artificial,
Tanto que quando eu assisti essa reportagem, eu recebi esse vídeo, eu me assustei com a clareza dele, que isso já era para amanhã, né? E é interessante, como a senhora falou, né? Às vezes o homem procura ter todas as certezas, né? E chega um vírus desse e faz com que a prioridade agora seja salvar vidas e a gente aprender a viver, né? Isso, É realmente muito, muito forte isso. exatamente. Tomás, Tomás comenta aqui, o colapso no sistema de saúde já anda colapsado, mais ainda na Bahia. É um comentário, na verdade, Tomás, né? Sim, sim. Wagner Polo, um amigo meu da faculdade, as crianças podem desenvolver pneumonia como os adultos e fala muito que elas são assintomáticas. As crianças podem também desenvolver pneumonia como os adultos, mas também estamos vendo que algumas crianças estão desenvolvendo complicações isquêmicas, hemorrágicas. É uma das complicações do coronavírus, não é só a pneumonia, são os trombos e as isquemias. E já está se vendo algumas crianças com esse tipo de complicação. Ok. Doutora Josete, quando a pessoa não puder fazer o isolamento social, ou seja, que ela for obrigada a sair para trabalhar, né? Então a gente vê aí alguns serviços de farmácia, mercados, né, supermercados, próprios profissionais da saúde, quais medidas que ela deve adotar para ter mais guarnição, né, mais segurança contra essa exposição delas? Máscara, com certeza. Trocar essa máscara periodicamente, porque não se pode passar 3, 4 horas com uma mesma máscara, ela deve ser trocada. Utilizar a máscara de forma adequada, porque às vezes as pessoas colocam a máscara de forma inadequada, pegam, abaixam aqui, depois tornam a levantar a máscara. Existem trilhões de vídeos aí na internet, todo dia você passa em todos os programas de televisão ensinando a colocação correta da máscara e que essa máscara deverá ser substituída durante o dia, algumas vezes. Lavar as mãos continuamente, não é? E ao chegar em casa, retirar toda a roupa do corpo, sem entrar no ambiente da casa, colocar num balde com já um sabão, deixar o sapato do lado de fora, tomar um banho da cabeça aos pés, e aquela roupa deve ser lavada à parte, com água quente, todo um processo mesmo de cuidado, como uma espécie de esterilização. Eu lembrei agora, doutora, que no grupo, né, da Sua Rubi, aí tem Idalmi, né? A senhora lembra de Idalmi? E Dalmi, ela fez um comentário que eu achei bem pertinente, né? Que ela falou, gente, desde a malária que se fala da importância de lavar as mãos, Exato. né? E a gente agora está falando novamente aquilo que era para ser já o básico do ser humano, né? Exatamente. O sol e a água com sabão são os melhores antissépticos que ainda existem. Ok. Uma pergunta de Mônica. Doutora Josete, em alguns países já houve a confirmação de reinfecção? Tem alguma informação nesse sentido? Eu não tenho essa informação. Acredito que não, que ainda não tem essa informação. Uma pergunta aqui de Perpétua. Por que as crianças são imunes ao coronavírus? Já sabemos que as crianças não são imunes ao coronavírus. Já falei sobre isso, né? A princípio foi assim, principalmente porque eu acho que a Itália funcionou como um parâmetro e o número de idosos na Itália grandes, mas já sabemos que as crianças não são imunes. Já faleceu crianças com meses de idade, anos de idade, adolescentes. Então, eu lhe diria que ninguém é imune. Que conselho a senhora possui para que as pessoas possam ter equilíbrio em manter de forma prolongada o isolamento social, uma vez que elas estarão afastadas, né, como você comentou, fisicamente, de rotinas cotidianas, como amigos, familiares, e da convivência mais intensa com os familiares? Primeiro, ser muito criativo. Colocar para fora toda a sua criatividade. Talvez você descubra que muitas coisas que você sempre desejou fazer e você sempre adiou por dizer que não tinha tempo ou que não tinha jeito, possa fluir agora. Então, ler, desenhar, pintar, costurar, modelar, jogar, refazer jogos familiares, jogos de carta, dominó. É bom
trazer toda uma criatividade, comer com a família, conversar com a família, desenhar com a família. Eu acho que a gente pode ser tão rico dentro de casa com os nossos familiares e a gente está acostumado a sentar, ver televisão, cada qual ficar na sua telinha. Eu acho que isso, se isso acontecer, realmente vai ficar muito entediado. Mas se a gente começar a partir para uma criatividade e voltar a ter uma família de verdade, onde as pessoas se comunicam, criam juntas, fazem juntas, cozinham juntas, lavam a casa juntas, independente da idade da criança, ela já mais crescidinha, ela pode ajudar. Eu penso que será muito, muito criativo. Então, a criatividade é o maior de todos os remédios. E a outra é uma boa dose do desejo de viver e fé de que nada acontece ao acaso. Todas as coisas são experiências importantes. E se a gente puder tirar o melhor da lição do coronavírus, eu acho que sairemos todos enriquecidos por dentro. Que bom. Renata pergunta aqui: qualquer pessoa pode usar o medicamento homeopático, mesmo que não use homeopatia? Qualquer pessoa. Deixa eu ver. Mas, tá. A senhora já fez um comentário sobre as reflexões, tá? Mas eu quero trazer nesse contexto agora, depois dessa caminhada, que é justamente quais são as reflexões que devemos ter nesse momento em que o vírus ameaça as vidas humanas de todo o planeta, né? E se a senhora vê um significado, né? O que é que nós temos que aprender? Eu acho que eu já falei um pouco disso, né? Aprender com a criatividade, aprender com os relacionamentos, aprender consigo mesmo, porque tem um momento, e tem pessoas que estão passando em casa sozinhas, né? Aprender consigo mesmo. Essas pessoas que ficaram sozinhas em casa estão aprendendo consigo mesmo, né? A gente aprende sobre o que a gente pensa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente se faz boa companhia ou se faz má companhia. Então, esses são os grandes aprendizados. Mas eu vi uma pergunta até de uma pessoa que eu conheço, que é o Marco Guzmão. Ele fez uma pergunta nesse instante que eu estava vendo aqui na tela, e uma pergunta que eu gostaria de responder, que era sobre o impacto desse isolamento social nas crianças. É claro que existe um impacto do isolamento social nas crianças, nos adolescentes. Por exemplo, nos adolescentes eu tenho visto muito os primeiros amores, quando está começando a amar pela primeira vez e está separado da namoradinha, do namoradinho. Né? A primeira vez que está tendo o amor e cada um está na sua casa. E eu tenho conversado com eles. Hoje eu sugeri mesmo a um cliente meu que ele escrevesse e-mails à namorada, como se fossem cartas. Porque a gente precisa começar a ter uma criatividade diante de tudo isso. Mas a criança, eu fiquei lembrando de um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, um filme que se chama A Vida é Bela, onde um pai, num campo de concentração, separada a criança, que era um menino, ficou com o pai, e a mãe separada em outro campo de concentração, diante de todos os horrores do campo de concentração, por puro amor e criatividade daquele pai, e amor à vida e fé, e amar a vida é a gente poder ver no mal além do mal. Então, no nazismo, era poder enxergar além de toda atrocidade trazida pelo nazismo. Era poder continuar confiando na vida para além de todas as perversidades e atrocidades. Então, a gente precisa também enxergar para além do coronavírus, para além da epidemia, para além da agressividade desse vírus. A gente precisa estender isso. E A Vida é Bela mostra que, mesmo nos horrores da guerra, um pai pôde trazer para uma criança criatividade, fé e transformar a guerra em algo que a criança pudesse suportar. Então, claro que há um impacto com as crianças, como impacta uma criança a morte de um avô, morte natural, ou uma separação entre os pais, ou uma mudança de escola, ou uma mudança de cidade, ou se afastar de um amiguinho. Mas isso depende muito de como nós pais estamos em equilíbrio e de o quanto nós pais acreditamos na vida
e de um quanto nós, pais, queremos deixar para a criança uma mensagem de que a vida vale a pena. E a vida não é uma coisa hedonista. A vida, ela tem problemas. E nós crescemos nos obstáculos. Nós crescemos nas adversidades. Nós crescemos quando a gente descobre o quão grande a gente é para além das dificuldades. O quanto a gente pode ser empático, solidário, criativo, ter fé, ter alegria, mesmo em momentos tão difíceis. Então, se os pais puderem trazer para as crianças toda a beleza da vida, e a beleza da vida também, a adversidade, o obstáculo está na beleza da vida. E que a gente é forte e que a gente pode superar se a gente tiver amor, se a gente tiver alegria, se a gente tiver fé, as crianças sairão muito menos impactadas, mais amadurecidas e, com sinceridade, eu vou lhe dizer, serão adultos melhores. Muito bom, doutora. Algo que a senhora comentou, tanto agora como na pergunta anterior que me chamou a atenção, é sobre a fé e sobre a espiritualidade. E eu quero que a senhora dê um conselho, né, para todos nós, né, de que maneira a gente pode trabalhar dentro de casa, né, essa espiritualidade, a nossa fé. Olha, a primeira coisa é saber que nós não nos criamos. Nós somos as criaturas criadas por algo maior. E o nosso Criador, ele é puro amor. Nada que o nosso Criador possa trazer para nós não tem um sentido e não tem um aprendizado. Então, se a gente for para dentro da gente e a gente descobrir na gente, na nossa casa, o melhor da gente e o pior da gente nesse momento, com certeza estaremos fazendo um grande trabalho espiritual e sairemos engrandecidos. Com o pior da gente, a gente vai trabalhar para que esse pior da gente seja educado e aprenda. E o melhor da gente, a gente tem que fazer crescer para que a gente, quando saia, tenha um mundo muito melhor, mais fraterno, solidário e com menos diferenças. Não, com certeza. Doutora, nosso tempo é incrível como passou rápido essa 1 hora, tá? Tem algumas perguntas, a gente não vai conseguir dentro do tempo, o próprio Instagram limita. Sim. Mas eu quero, mais uma vez, tá, falar aqui em público para a senhora o quanto eu sou grato à senhora por tudo, o quanto sou grato por esse momento. Tá? Tem 2 coisas da Escola Rubi que eu acho que eu já lhe comentei e eu quero trazer aqui novamente, que me marcaram muito. Né? Uma é uma frase que fala assim: ser honesto merece. Né? E eu venho realmente buscando sentir, né, o quanto a gente merece ser honesto nessa vida, né? O quanto a gente merece sustentar. Eu, inclusive, agora estou assistindo agora há pouco, Maria Madalena, e tem um diálogo de Jesus com Judas, e que ele fala sobre a mentira, né? E que fala que a gente mentir, a gente perder a conexão com Deus, né? Essa falou aí da espiritualidade. E a segunda frase, para Josete, é honrar o ensinamento do mestre, tá? E eu tenho a senhora como uma mestre na minha vida, tá? Uma das pessoas que realmente me trouxeram, né, muito conhecimento que eu ainda estou agora percebendo, conhecimento, e aí externar minha gratidão por tudo, tá? Pra senhora. Eu também agradeço, Ulisses, bastante, tenho muito amor por vocês, por sua família, e agradeço o convite, mas eu queria deixar assim, uma mensagem final. Gostaria de dizer a todos que estão me ouvindo agora, e agradeço a companhia de vocês, não tenham medo. O medo é a antítese do amor. Temos medo porque não acreditamos na força maior que nos rege e não acreditamos na força que a gente pode ter. Então, a gente precisa, nesse momento, quando o medo vier, encher o medo de amor e prosseguir em frente. E que a gente possa, no isolamento social, junto com as nossas famílias, criar um elo muito forte de união, de fraternidade, de solidariedade, e que a gente possa também ser sensibilizado pelas pessoas que não têm as mesmas vantagens na vida que a gente. Existem muitas pessoas pobres no mundo, que estão alijadas na sociedade, que são as que vão sofrer bem mais
economicamente, inclusive, no pós-coronavírus e durante o coronavírus. Que a gente possa se encher de compaixão, de empatia por essas pessoas, sair do nosso mundo reduzido, egoísta, e a gente possa ampliar o nosso coração. Como a gente fala na escola, nós somos puro amor, pura beleza e pura bondade. A gente precisa crer que a gente é assim. E a gente poder sustentar isso e estar na vida assim, como somos de verdade. Puro amor, pura beleza e pura bondade. Então, muito obrigada por todos que ouviram, que perguntaram. Espero que eu possa ter levado até vocês esse lugar onde eu estou agora, dentro da minha casa também, que é um lugar de reflexão, para que eu realmente possa crescer por dentro e cada vez mais me tornar uma pessoa bela, amorosa e bondosa. Obrigado, Ulisses, a você. Ok, doutor Sete, gratidão, viu? Um grande abraço para a senhora e para todos. Obrigada. Ok.